Muito bem, está terminando o mês de janeiro e eu resolvi me propor esse ano um desafio de tentar, ao final de cada período, ao final de cada um dos meses, relacionar mais ou menos os filmes, livros e séries pelos quais tenha passado, de maneira breve, na realidade, sem comentários muito extensos a respeito de cada um deles, e particularmente janeiro é o mês mais favorável na medida em que existe o recesso judiciário, a própria suspensão de prazos estabelece que tenhamos menos atividades profissionais, então dá para ter um conteúdo mais ampliado. Certamente meses futuros não viabilizarão que se comente tanta coisa. Eu mesmo, me deparando com a lista que fiz aqui, notei que ela é realmente expressiva e tem muita coisa legal, de modo que sem muita delonga, vou mencionar os filmes que assisti. Claro, sempre que achar interessante, eu vou fazer remissões a algumas outras coisas que possam ter a ver com o tema daquilo que for aludido. Por exemplo, um dos filmes que vi em janeiro, que eu achei bem interessante, chama Três Cristos, que está na Netflix, e é com o Richard Gere, com o Peter Dinklage, que é um ator que no filme, inclusive, tem um desempenho fabuloso. Ele trabalhou na minissérie Game of Thrones, era o Tyrion Lannister, e o filme trata um pouco de pessoas esquizofrênicas, três delas que têm a percepção de serem Jesus Cristo, e o modo como o médico trata desses indivíduos, buscando, inclusive, o filme é baseado em fatos reais, um tratamento mais humanizado. Quer dizer, é uma película que favorece essa discussão a respeito das questões manicomiais e desse tipo de problemática. Vale a pena assistir. Ele me fez lembrar particularmente de dois filmes muito mais antigos e que realmente são fascinantes para quem tiver oportunidade de ver ou rever, que é O Tempo de Despertar e Um Estranho no Ninho, esse último com o Jack Nicholson e o primeiro com o Robin Williams. São filmes que, de certa maneira, tratam desse universo e que são muito relevantes. Também assisti O Cântico dos Nomes, quero crer que na Netflix também, filme muito interessante, com uma passagem belíssima. Eu vou evitar, obviamente, dar spoiler, e não se trata aqui de um especialista falando sobre cinema, mas esse filme cuida um pouco da questão da Segunda Guerra, do Holocausto. Uma família de judeus deixa o seu filho para estudar música com pessoas na Inglaterra, e vai havendo o desenvolvimento da história e a perda de contato desse rapaz com os seus familiares. E a questão do Cântico dos Nomes, que é muito singular, tem a ver com uma cena particular em que esse sujeito, que abandona, na verdade, a sua religião, mas depois retorna a ela por razões que o filme vai mostrar. Na verdade, em algumas sinagogas, as pessoas, depois da Segunda Guerra, procuravam comparecer para verificarem se aqueles familiares seus que estavam em alguns países, nesse caso a Polônia, tinham sido ou não mortos nos campos de concentração, porque não havia exatamente muitas anotações formais a respeito. E o modo como as pessoas buscavam isso era pela linguagem oral. Quer dizer, aqueles que estavam nos campos de concentração, de alguma maneira, os sobreviventes, assumiram o compromisso de guardar o nome dos que pereceram, e isso era transmitido de uns a outros, e foram criadas canções, quer dizer, músicas muito tristes, cuja letra, na verdade, era a indicação do nome daquelas pessoas que faleceram. E, num dado momento, se pergunta quanto tempo levava aquela música que ia apontando nomes, e, se eu não estou equivocado, a resposta era assim: 5 dias. Quer dizer, a música inteira, ou seja, o elenco de todos os nomes daquelas pessoas que tinham falecido naquele
exclusivo ambiente durava 5 dias, então havia até uma alternatividade, uma troca dos rabinos que cantavam as músicas, quer dizer, uma coisa triste, assim, a cena é bastante contundente. Acho que vale a pena também o filme Ruído Branco, que é um filme do Noam Baumbach, com o Adam Driver na Netflix. Um filme interessante, na verdade, porque discute essa percepção do medo das pessoas com relação à própria morte. Há um episódio, assim, a questão do ruído branco, é uma designação que se dá às coisas que, digamos, sons que perturbam inicialmente, mas que depois se enquadram, se ajustam no ambiente de maneira que, embora eles continuem ocorrendo, nós não mais nos damos conta deles. E acontece uma questão muito singular no filme, que vale a pena ver. Eu achei um filme bastante relevante. Vi ainda o Bardo. Bardo foi muito comentado por algumas pessoas, é um filme do Alejandro Iñárritu. Ele tem muita coisa legal, por exemplo, 21 gramas com champanhe, acho um filme fantástico. Algumas pessoas com as quais eu conversei não gostaram do Bardo. Eu gostei, achei o filme esteticamente muito bem produzido. Tem uma cena do personagem principal, que no fundo remete ao próprio diretor, dançando Let's Dance do David Bowie, que é simplesmente fantástica. É a relação de um sujeito, de um mexicano, que vai para os Estados Unidos e lá alcança um grande sucesso profissional, a relação dele com as pessoas do ambiente de onde ele se originou, ou seja, o próprio México, no caso, e o desajustamento dele em alguma medida, que se torna um sujeito que não pertence efetivamente à América, aos Estados Unidos, e tampouco ao México, porque ele já não mais se enquadra naquele ambiente em que foi forjado. É um filme anticonvencional, mas efetivamente me pareceu um filme muito, muito interessante. Talvez o melhor de todos que vi em janeiro e que lamentavelmente não foi indicado ao Oscar é o After Sun. O After Sun é um filme que está na plataforma MUBI, que é muito legal porque, digamos, tem uns filmes diferentes, existe uma curadoria pela qual, digamos, o filme é colocado num dia e ele vai ficar 30 dias só na plataforma, depois ele cai, depois ele sai. E entram outros, quer dizer, cada dia entra um filme novo que vai perdurar por 30 dias. E o After Sun é um filme muito bonito por conta da relação e do modo como demonstra a relação entre uma filha e um pai, que vai narrando uma viagem que eles fizeram, salvo equívoco, para a Turquia, e como ela o encarava e como ela o encara agora, quando a história está sendo contada, vale por dizer, quando ela já é uma pessoa de mais idade, assim, uma jovem e não uma criança como a época. É um filme bonito, é um filme com cenas maravilhosas, é um filme realmente de muita qualidade. E o último que vi recentemente, ele tinha sido lançado há um tempo e eu, francamente, não tinha dado muita bola, e agora que ele foi indicado ao Oscar em muitas categorias, eu assisti, é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É uma ficção, não é exatamente o gênero com o qual eu me afeiçoei mais, mas interessante. É um filme que a mim me cansou um pouco, mas ele trabalha com a questão do multiverso. Ele remete um pouco, muito de longe, a um filme antigo que se chama Efeito Borboleta, que diz respeito, digamos assim, a todas as mudanças que podem ocorrer na nossa vida de acordo com as opções que exercemos. E aí o filme vai voltando sempre para trás, o Efeito Borboleta, mostrando que caminho teríamos seguido se efetivamente em dado momento tivéssemos feito X e não Y. Esse Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é um filme altamente frenético, porque trabalha com a questão dos multiversos, quer dizer, universos paralelos em que
teríamos uma vivência ou uma experiência humana diferente. Ele tecnicamente é forte, é fabuloso, porque são vários gêneros cinematográficos que se apresentam. O roteiro do filme deve ser muito difícil de elaborar, porque a história vai sendo contada a partir de diversos multiversos, e ademais disso, não é nada simples fazer a montagem de um filme desse. Uma atriz chinesa, salvo equívoco, Michelle Yeoh, e que tem um desempenho muito interessante. Esse filme eu vi na Amazon, mas tive que pagar por ele, tive que alugar, que também é uma coisa que as plataformas de streaming, você tem a plataforma de streaming e tem que pagar pelo filme, enfim, mas esse não é o ponto. É um filme que eu acho que vem forte para o Oscar mesmo, porque ele tem essas questões, assim, é um filme tecnicamente muito bem acabado, embora eu tenha visto com um certo cansaço. Confesso até que parei o filme e completei-o no dia seguinte. Literatura, li 2 livros, assim, basicamente. Um que eu sempre procuro ler um livro que não é de ficção, e um livro de ficção, tem meses que dá, tem época que não dá, mas de não ficção li esse aqui da Barbara Walter, Como as Guerras Civis Começam. Não sei se já viram, se tiveram interesse, tem um vídeo aqui no canal do YouTube meu a respeito de uma certa literatura política que eu acho interessante para compreendermos o ambiente em que nos encontramos. E esse livro eu não havia mencionado pela razão de que não o conhecia ainda. Li e achei muito interessante. Ela cria determinados padrões, digamos assim, de guerras civis, a questão da Síria, a questão da Iugoslávia, alguns países da África, Ruanda, ela pesquisou, inclusive indo aos lugares, e procura verificar se as sociedades atuais, mormente aquelas que tiveram governos, por assim dizer, mais próximos assim de um certo extremismo, contribuem ou não para que haja a possibilidade de guerra civis. Ela fala, evidentemente, do caso americano com mais intensidade, cita o episódio do Capitólio como um possível embrião de uma guerra civil, fala do caso brasileiro, fala do caso húngaro, e diversas situações que nós temos visto, a própria questão da Rússia, em alguma medida. A mim me pareceu um pouco, digamos assim, catastrofista a perspectiva da autora. Não creio que as condições objetivas para uma guerra civil estejam postas nesses países. Me parece que as instituições têm conseguido dar conta disso. Ela refere também, acho uma parte interessante do livro, que quando governos de força caem, é preciso também verificar como aqueles que o sucedem vão se comportar em relação àqueles que anteriormente compunham aquele grupo, quer dizer, e que às vezes o acirramento das coisas contribui para que uma guerra civil ecloda. Enfim, é um livro interessante e que quem tiver ocasião vale a pena ler. Agora, mais em termos de literatura mesmo, o livro que eu li em janeiro se chama Os Anos, da Annie Ernaux. Ela ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Não sei se isso diz muita coisa, porque bons autores ganharam o prêmio Nobel e muitos outros fantásticos nunca o receberam. Para mim, o maior injustiçado nesse aspecto é o Philip Roth, um autor americano que vale a pena ler. É um livro legal, um livro que não é muito difícil de ler, conta um pouco a história da vida dela, junto com a história do século XX, quer dizer, o modo como ela foi vivenciando pessoalmente cada um dos momentos do século XX. Um livro que tem lá o seu proveito. Eu havia postado até no meu Instagram a parte que não é dela, uma citação que ela faz no início do livro ao Anton Chekhov, e que eu até vou ler aqui porque eu acho fantástico. Ela digamos, é a parte inicial aqui, uma remissão que ela faz ao Chekhov. Sim, seremos esquecidos. É a vida, nada podemos fazer. Aquilo que hoje parece importante, grave, cheio de consequências, um dia será esquecido, deixará de ter relevância. E o curioso é que não podemos saber hoje
o que será um dia considerado grande e importante ou medíocre e ridículo. Pode ser também que esta vida de hoje, à qual nos agarramos, seja um dia considerada estranha, desconfortável, desprovida de inteligência, insuficientemente pura e, quem sabe até, passível de culpa. Acho forte essa referência ao Tchekov. Eu não encontrei aqui, mas também li o Judas, de Amos Oz, um escritor israelense. Muito bom livro. Eu não conhecia o autor, conheci o autor, mas nunca tinha lido nada dele. Conta a história de um rapaz judeu. O filme tem nada a ver com Judas propriamente. Esse rapaz era um estudioso de Judas, o traidor de Cristo, e ele abandona um pouco seus estudos, o seu doutorado, e vai trabalhar numa casa em que há um sujeito mais velho, e a atividade dele na casa é a de conversar com esse sujeito mais velho a partir das 5 ou 6 da tarde até perto do início da madrugada. Existe uma mulher que mora na casa e eles vão se conhecendo, e a partir daí também se verifica o que acontecera com o esposo dessa mulher. Portanto, há um pano de fundo aí do infelizmente interminável conflito entre israelenses e palestinos. Uma passagem que me marcou no livro é que a mulher, logo quando ele vai começar a trabalhar com o senhor de mais idade, ela fala: olha, durante a madrugada ele muitas vezes grita e chora, não se aproxime, porque esse é o momento em que ele está pensando a respeito dos seus mortos, quer dizer, a respeito do seu passado, e aí isso lhe produz essa intensidade emocional. Um livro que vale a pena, e que gostei de ter visto. É interessante, na verdade, que a Annie Ernaux, que eu falava a respeito dos anos anteriormente, ela faz parte aí de uma geração de escritoras, de uma geração de autoras, todas mulheres e contemporâneas, que eu acho que vale conhecer. Eu até separei aqui, porque estava fácil de encontrar. Eu gosto muito, não li esse mês, os livros do mês foram esses, mas eu gostei muito desse livro aqui, de Olga Tokarczuk, uma polonesa, Sobre os Ossos dos Mortos. Já tinha feito uma postagem, relembro aqui, um livro bem legal, bem diferente, assim, que trabalha um pouco um universo onírico, com uma coisa meio fora da realidade. E gosto demais também da Chimamanda, o Americana. A Chimamanda é uma escritora nigeriana, e esse livro é muito, muito interessante, é o único que li dela. O Brasil também tem produzido escritoras interessantíssimas, e das coisas que tenho lido, sem dúvida nenhuma, esse livro aqui eu acho que vale ler, porque é poesia em forma de prosa, com uma história bastante interessante. Se o final pode deixar alguma margem para dúvida, isso faz parte, mas o percurso do livro é simplesmente muito agradável, que é o Tudo é Rio. Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu acho que é um livro que vale a pena conhecer. Séries. Basicamente, eu terminei de assistir a última temporada do Handmaid's Tale, o Conto da Aia. Acho a primeira temporada muito boa, depois a série dá uma caída e, enfim, conta muito uma série distópica que se passa em Gilead, quando pessoas tomam o poder e começam a utilizar as mulheres como aias meramente para reproduzirem-se. Cenas muito fortes, cenas muito pesadas. É baseado num livro também de uma mulher, que é o Conto da Aia, da Margaret Atwood. Mostro aqui o livro. Acho a primeira temporada da série, ao contrário do que muita gente diz, eu não concordo com essa frase, tipo, o filme é sempre pior que o livro. Na minha opinião, mas isso efetivamente sou eu, e repito, aqui não é um especialista falando, eu gosto mais da primeira temporada da série do que do livro. O livro não me pegou. O livro não me pegou, embora o tenha lido. Mas, de fato, depois já não é mais o livro. O livro terminaria na primeira temporada, a coisa vai seguindo e fica um pouco extensa demais, mas vale a pena.
vale a pena se tiverem ocasião. Assistimos também aqui uma série curta que se chama A Vida Mentirosa dos Adultos, que é baseada na obra da Elena Ferrante, uma autora italiana. Parece incrível. Eu posso lhes afiançar que não foi proposital citar apenas autoras mulheres, até porque isso não é verdade. Trouxe o Amos Oz, o escritor israelense, mas uma predominância feminina. A Elena Ferrante é uma autora italiana hoje muito cultuada. Na verdade, nem se sabe quem é a Elena Ferrante, porque ela se esconde um pouco. Tem algumas pessoas que dizem que ela pode ser até mais de um escritor que se apresenta com esse nome, ou mais de uma escritora, muito provavelmente ela é mulher, embora até sobre isso haja alguma margem de dúvida, mas ela escreve o livro, os livros dela normalmente se passam em Nápoles, e esse livro, essa série, A Vida Mentirosa dos Adultos, é baseada num livro que eu não li, eu tenho em casa, mas não li. Vi a série, achei interessante, é um pouco, digamos assim, aquelas séries ou livros que tratam da formação da pessoa, de uma jovem e da maneira como ela se relaciona com os pais, com uma tia, que é uma figura muito característica, uma figura muito, muito forte. E, evidentemente, caminhando para o fim, eu acabei maratonando as duas séries que saíram sobre o trágico episódio da Boate Kiss. Vi a série da Netflix e vi a série da Globoplay. Claro, eu trabalhei no processo, na presidência do júri, então minha compreensão a respeito dessas duas séries, uma mais ficcional, a da Netflix, e uma documental, a da Globoplay, ela é uma compreensão, de uma certa medida, enviesada. Eu não tenho a menor condição de analisá-las do ponto de vista meramente estético. Vejo algumas pessoas que criticam o fato de isso ter ido ao ar, na medida em que poderia trazer uma má imagem para quem assiste. Eu acho que é um argumento ponderável, um argumento a ser respeitável, a ser respeitado. Eu discordo, na realidade, porque é muito comum que episódios difíceis ou episódios trágicos sejam trazidos para as telas do cinema e atualmente para as telas, digamos assim, dos seriados. Isso acontece com episódios de guerra, acontece com episódios do Holocausto, acontece... tinha um filme muito antigo, quando eu era jovem, menino, na realidade, que era sobre o sobrevivente dos Andes, um avião que teria caído na Cordilheira dos Andes, e com cenas fortes também, porque para sobreviver, é um fato real, para sobreviver havia até uma questão, em algum caso, de escolher se alguém haveria de morrer ou não para que as pessoas se alimentassem, uma coisa tétrica, e mesmo... portanto, eu acho que esse argumento é um argumento discutível, mas com o qual eu não me afino propriamente. Acho a série da Netflix forte, é uma série ficcional que traz algumas referências ao momento em si da ocorrência. A série da Globoplay, ela é mais aliada à factualidade, por assim dizer, não há personagens ali, são pessoas reais, e naturalmente existe sempre a opção, trata-se de serviço de streaming, ninguém é obrigado a assistir. Quem entende que essas coisas não devem ir para o ar, simplesmente não aceda ao conteúdo. Do que posso dizer, e pelo conhecimento que tinha relacionado com o próprio processo, é que achei bastante respeitoso o modo como ambas produções trataram o fato, e de certa maneira é importante que assuntos assim, que temas assim, por mais tristes que sejam, fiquem perenizados de algum modo, para que as pessoas tomem conhecimento daquilo, para que aquelas coisas não se repitam, para que possa haver uma reflexão coletiva para além do caso judicial em si. E aí cada um vai fazer a sua avaliação, todas elas merecem respeito. E ainda deu tempo, na verdade, isso foi no início do mês, eu nem me lembrava, só quando ia
fazer o vídeo que percebi, deu tempo até de ver uma peça de teatro no Rio de Janeiro, onde estava no início do mês de janeiro, chama o Método Grown Home, peça dirigida pelo Lázaro Ramos, e muito interessante, muito engraçada, porque mostra um pouco essa coisa das dinâmicas de grupo para obter emprego, quer dizer, são 4 pessoas que estão ali fazendo uma dinâmica de grupo para serem contratadas por determinada empresa, e como isso, de certo modo, é um pouco opressivo, tá todo mundo ali, entre aspas, disputando a vaga com o outro, e também uma certa padronização, meio uma coisa coach, que todos chegam mais ou menos igual, falando da mesma maneira, e de como essas relações se estabelecem numa sociedade efetivamente pautada por essa concorrência muitas vezes tão brutal, e até me fez lembrar de um filme que agora eu não vou lembrar, não vou me recordar do nome, ele me veio à mente agora, quando a gente vai falando as coisas acontecem, mas é um filme do Costa Gavras, que é um diretor grego, e que trata um pouco, um filme muito interessante mesmo, o sujeito está procurando determinado emprego, e aí o que ele faz? Ele começa a procurar nos classificados ali quem está procurando o mesmo emprego que ele, e ele que vai atrás dessas pessoas e meio que as elimina, né, fisicamente, para que, digamos, haja menos disputantes das vagas. O Costa Gavras é um diretor cuja cinematografia vale efetivamente conferir em todo o caso. A obra dele inteira é interessante. Bem, é isso. Janeiro foi assim. É provável que nos próximos meses esse vídeo está com 26, 27 minutos. Os outros não tenham 6 ou 7, visto que seguramente o tempo vai escasseando conforme o ano avança e outras atividades se apresentam. Eu mesmo me surpreendo, digamos, ao ver que tanta coisa foi possível fazer, e acho que há aí algumas. Não há nada. Aqui é o conjunto de tudo que vi ali, portanto, não fiz uma seleção de falar só dos melhores ou dos piores, mas realmente eu acho que há coisas aqui muito, muito interessantes e que, se acharem por bem, se alguém tiver visto alguma coisa, tiver uma percepção diferente, eu tenho procurado agora dar mais atenção aos comentários no YouTube, nós podemos dialogar, e eu também vou aceitar dicas para meses futuros aí. Eu não vou mostrar, seria até constrangedor, a pilha de livros que eu tenho para ler aqui, que eu vou querer ir avançando ao longo do ano, é que tem algumas coisas realmente que não se lê nem em um mês só, então é capaz de em alguma ocasião eu abri o vídeo falando, olha, nesse mês não há nada para comentar, mas isso faz parte. Janeiro, de todo modo, me pareceu bastante produtivo e com muita coisa legal. Fiquem bem aí, um grande abraço e vamos em frente.